Glória a Deus. Abra comigo lá em Hebreus capítulo 11, verso 3. Hebreus 11, verso 3. Pode projetar só na Bíblia mesmo. Vou falando os textos, você vai projetando, eu acho melhor. Depois, se você quiser passar a imagem, é que eu tenho imagem, né? Eu passei aquelas imagens que eles têm que ver, né? Então joga lá, para nós pelo menos passar a imagem. Hebreus 11, 3 diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, diga os mundos, foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê, mas daquilo que não se vê. Diga glória a Deus aí, alguma coisa. Vou ler de novo. Pela fé, entendemos que os mundos, então tem mais que um, amém ou não amém? Que mundo que ele está falando? Terreno, onde nós estamos, e o mundo espiritual. O mundo paralelo. Então, olha para mim. Então nós estamos aqui no mundo terreno, terrestre, mas também tem um mundo igual a este lá em cima, só que ele é espiritual. Mas todas as coisas que tem neste mundo, diga todas as coisas que tem neste mundo, tem um outro mundo espiritual que tem as mesmas coisas. Quem entendeu, dá uma glória a Deus. Então é importante você entender isso, para você quando orar a Deus, quando você orar no teu espírito, o Senhor ora através da sua vida, você está entendendo que as coisas estão se manifestando neste momento, no mundo espiritual, da mesma forma. Dá uma glória a Deus aí, irmãos. É importante você entender isso. Deus criou o céu e a terra e tudo que nela há, sendo Ele o Senhor de tudo. Abra comigo Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Eclesiastes 3, verso 1. Olha o que o Senhor diz. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O nosso tempo foi determinado, está determinado por Deus. Nós temos o tempo que nós nascemos e o tempo de nós morremos, amém ou não amém? A terra, este tempo que nós estamos vivendo, o tempo Cronos, é o tempo do relógio, o tempo cronológico, ele tem um início e tem um fim. Mas o tempo Kairos, ele é eterno, é um outro tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui é um tempo cronológico. Esse tempo, ele é um tempo que começa e termina para nós. Nós saímos da idade do nascimento a 90 anos. Alguns, pela robustez, vão até 100 anos. 100 e pouquinho, no máximo. Mas a Bíblia diz de 70 a 80, no máximo. Não é? Agora entenda, esse é o tempo determinado sobre a sua vida, para que se cumpra o propósito de Deus na sua vida. Agora, se você está nesse tempo de Deus cronológico, cronos, que Deus fez e te deu, e você não está entendendo o tempo que Deus te deu para que se cumpra o propósito, é porque você não tem revelado no teu espírito ainda. É porque você não tem revelado no teu espírito ainda. Você precisa dessa revelação para que você saia daqui em crise, porque o teu tempo está passando e muitas vezes você ainda não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Posso ouvir um amém, alguma coisa aí, irmãos? Gênesis capítulo 1, verso 1. Vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz
E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre as luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde da manhã do primeiro dia, diga o primeiro dia. Volta no versículo 4, vamos ver. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Houve uma separação, luz e trevas. Você vê que tudo estava em trevas, mas Deus fez uma separação no versículo 4. Nós podemos ver que Deus disse aqui que a luz era boa. E o que era essa luz? Essa luz era o sol? Sim ou não? Sim? Não. Essa luz não era o sol. Porque o sol, Deus fez o sol e a lua e as estrelas no quarto dia. Essa luz era Deus. Diga glória a Deus aí, irmãos. Diga glória a Deus, irmão. Você tem que vibrar, irmão. Ele fez separação, diz o texto. Se você for continuar o texto, você vai ver que ele fez isso lá em Gênesis capítulo 1, verso 16. Olha o que ele diz. Gênesis 1:16. E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia, o sol, e o luminar menor para governar a noite, a lua. E fez as estrelas. 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Quarto dia. Quem está aí? Deus é a luz. Os irmãos não sabem, mas Deus habita nas trevas. Um dia eu vou pregar sobre isso. Nós não temos tempo para falar sobre isso, mas Deus habita nas trevas. Por que Ele habita nas trevas? A Bíblia diz. Porque Ele é luz, Ele não precisa de luz. Ele não precisa de vela de sétimo dia. Quem está aí? Para iluminar o caminho para poder chegar, porque Ele é luz. Tem muita gente que precisa de vela de sétimo dia, luz para poder iluminar o caminho, fazer, né? Muita vela para ir. Mas Deus é luz, irmãos. Ele ilumina tudo onde Ele está. Não há trevas aonde Ele está. Ele é a luz. E resplandece. Aonde Ele está, a luz. Ele separa treva da luz. E Ele viu que a luz era boa. Era Ele. Mas Ele continuou formando. E continuou fazendo. E continuou criando. E começou a criar. E Ele criou o quê? O céu e a terra. O céu, diga o céu. E criou a terra. Criou a expansão do céu, diz o texto. O céu que você está vendo, toda a expansão. Tudo. As estrelas, o sol, a lua, cada estrela. Tudo que há, Ele criou tudo isso. Para que nós possamos desfrutar e viver nesse planeta Terra para cumprir um propósito. Aí quando você começa a chapar e você começa a entender, você dá uma chapada e você fala, meu Deus, mas se tudo que eu tenho aqui na terra aqui, eu tenho no mundo espiritual, igual, eu tenho lá um Fábio igualzinho lá, do jeito que ele está sentado aqui, ele está sentado lá. Ele está congregando lá. Amém ou não amém? Ele está ouvindo uma palavra lá. Há um momento. Aí você começa a entender as regiões celestes. E tudo que há lá, há aqui também. E tudo que há aqui também há lá. Também existe lá. Amém? Então você tem que entender que Deus, Ele é perfeito. Diga, Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Amém, irmãos?
Então Deus viu que essa luz era boa, mas nós precisamos entender que o tempo de Deus é um tempo kairos, que eu falei aqui agora, e o nosso tempo é cronos, e há uma grande diferença entre esses tempos aí. E nós precisamos entender sobre esse tempo para entendermos os mistérios do mundo espiritual. Projeta para mim. Olha aqui. Ainda não abriu lá. Tempo kairos, tempo cronos. Volta lá. Tempo kairos, tempo cronos e tempo kairos. Esse é o tempo. Para vocês entenderem. Nós estamos aqui no meio. Início, tempo cronos e fim. Tempo kairos é o tempo eterno. Ele não tem fim, ele é eterno, ele é perfeito, é um tempo de Deus. Nós vamos ver que um dia para Deus, a Bíblia diz, nós vamos ver esse texto daqui a pouco, um dia de Deus é 1000 anos para nós. Um dia para Deus, diga um dia para Deus, é 1000 anos para nós. No nosso tempo, nós temos que viver 1000 anos aqui, lá é um dia. Então, por isso que muitas vezes você faz um pedido para Deus hoje, você acha que se demorar 10 anos para poder cumprir, lá demorou quantos segundos? Aí você fala, Deus está demorando tanto, mas é porque os tempos são diferentes. Quando você for recolhido, você vai para o tempo kairos. E o tempo kairos é o terceiro dia, já vem o julgamento de Cristo. Então, quando você morre, quando você dorme, vamos dizer assim, o crente dorme, e é levado diante de Deus, você já daqui a pouquinho já vai começar o julgamento, porque lá o tempo lá é diferente do tempo aqui. Quem está entendendo aí? Então você tem que entender que o teu tempo aqui está rungindo, o teu tempo aqui está acabando. E você tem que acelerar o processo do propósito que Deus chamou você para cumprir nessa terra. Que está tudo escrito e preparado para você andar por ela. Posso ouvir um glória a Deus? O tempo kairos é um tempo certo, um momento oportuno, é um tempo perfeito e exato. É o tempo kairos, é um tempo eterno, e ele não tem fim. Como que é isso, pastor? Às vezes, vamos usar um exemplo, pastora, 42 anos esse mês, amém, irmãos? Isso é uma beleza, né, irmãos? Uma saúde que é uma bênção de Deus, né? Essa mulher, estou apaixonada cada dia, cada vez mais. Ontem, encontro de casais, foi tremendo aqui, né? Maravilhoso, eu dar um abraço. Parabéns para os casais que fizeram o encontro, muito tremendo. Mas vamos dizer assim, se a pastora engravida esse mês, aí você vai, aí muitos vão falar assim, mas nossa, engravidou fora do tempo. Não, engravidou no tempo certo, é o tempo kairos. Estava marcado para esse dia, entendeu agora? Porque o tempo de Deus é o tempo perfeito, é agora, é este momento. Eu estou usando essa forma para você explicar. Então, aconteceu tal situação. Ah, mas é tarde demais, é fora de tempo, poderia ter vindo mais cedo, agora não dá mais. Não, porque não, é agora. É o tempo certo, é o tempo kairos, é o tempo da vontade de Deus, é o tempo perfeito. Quem está entendendo isso que eu estou dizendo, explicando? Então, algo que está acontecendo na sua vida, que está dentro do propósito de Deus, é o tempo perfeito. É o tempo que Deus escolheu para que acontecesse. É o tempo que Deus planejou para que se cumprisse. Agora, detalhe, você pode atrapalhar esse tempo, atrasar o tempo, ou você pode deixar que cumpra esse tempo.
Não. Não é o recado, né? Mas, se você quiser atrapalhar esse tempo, você pode. Pode. Não cumprir o propósito de Deus. Quem está aí? Glória a Deus, não. É chicote no milênio. É misericórdia. Porque se você não cumprir o tempo de Deus, você está indo contra a vontade de Deus. Se você não cumprir aquilo que Deus chamou para que você faça, o propósito dele está indo contra a vontade dele, o propósito dele na terra. Porque você está num tempo cronos para cumprir o propósito de Deus. Amém ou não amém? Agora, se você está nesse tempo cronos e não cumpre um propósito de Deus, que é um tempo perfeito, exato, que Ele colocou para você cumprir, e você não está cumprindo, você está fora da vontade de Deus. Você vai atrasar. Aí o que a palavra diz? Se você não cumprir aqui, você vai ter que cumprir no milênio. Quem tem aí? Agora eu te pergunto, quantos de vocês estão dentro do propósito? Pensa aí, irmão. Meu Deus. Amém, irmãos? Olha o que o Senhor diz, 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Olha o que o Senhor diz. Eu vou falar aqui sobre o tempo cronos, para você entender um pouquinho. O tempo cronos é um tempo medido por um relógio, 24 horas, 365 dias ao ano, não é? Esse é o tempo que você está vivendo, é o tempo nosso. É um tempo determinado dentro de um limite. Ele tem um limite, ele tem um começo, um meio, um fim. Entende? Esse é o nosso tempo cronos. Vamos lá, 2 Pedro 3, 8 diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quem está aí? Anotaram o texto? Tem bastante novos aí, é bom anotar. Então há uma diferença. Vou ler de novo. Amados, diz 2 Pedro 3,8. Não ignoreis uma coisa, não ignore, não leve isso de qualquer maneira, não entenda o que ele está dizendo. Que um dia para o Senhor, um dia no tempo Kairos, é como 1000 anos no tempo Cronos para nós, ele está dizendo. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Quem entendeu agora? Então, Deus escolheu esse tempo de mudança, de crescimento para a comunidade evangélica Cascavel. Posso ouvir agora a Deus? Deus escolheu esse momento para que nós pudéssemos avivar uma igreja e trazer uma palavra revelada, para que os irmãos seja revelado no espírito dos irmãos a palavra e haja mudança, haja prosperidade, haja crescimento, que haja uma explosão. Amém, irmãos? É este tempo que nós estamos vivendo. É este tempo agora. É o tempo da vontade de Deus, o tempo Kairos. Nós estamos vivendo, se nós vivemos agora nesse tempo que Deus determinou para o crescimento da igreja, para a revelação, e andarmos nesse tempo, no tempo de Kairos, nós vamos compreender a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Diga glória a Deus. Quando você está escutando a voz de Deus, quando você está ouvindo a voz de Deus, ouvindo no seu espírito o que Deus está falando com você, você está andando no tempo Kairos. Agora pegou. Fala alguma coisa, irmãos. Se você é conduzido pelo Espírito e não pela carne, vamos falar assim agora. Se você é conduzido pelo Espírito Santo e não pela carne, se você é conduzido pelo Espírito, você anda no tempo Kairos, no centro da vontade dEle. Mas se você anda no centro da sua vontade, na sua vontade na carne, você está andando no tempo Cronos. Aí você está atrasando o propósito de Deus na terra, na sua vida. Quem está entendendo agora? Está atrasando o propósito. Deus te ungiu. O Espírito de Deus está sobre mim para pregar o Evangelho. É ou não é? Aos cativos, libertar os presos, os cativos. É assim ou não é? Está escrito lá ou não? Sim ou não?
Jesus disse isso também. Isso é uma palavra de Isaías, mas Jesus proferiu de novo, novamente, se cumprindo a palavra de Isaías. E isso está sobre nós. Sobre quem? Sobre aquele que prega, sobre o líder, sobre aquele que compartilha, sobre você. Deus te ungiu, Ele está sobre você e está em você. Deus está, diga assim, Deus está dentro de mim, está sobre mim, para pregar o Evangelho, para libertar os cativos das prisões espirituais. Quem está entendendo? É importante, eu vou assim por parte, para os irmãos pegarem. Eu sei que é meio complicado, mas vamos lá. Gênesis 2:1 diz assim: assim foram abalados os céus e a terra, com todo o exército. E havendo Deus acabado no dia sétimo, cobrar a obra que fizera, descansou no sétimo dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Eclesiastes capítulo 3:14. Olha o que diz aqui, Eclesiastes capítulo 3:14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Diga glória a Deus. Vai durar eternamente. Nada se pode acrescentar. Nada se pode acrescentar. E nada se lhe pode tirar. E isso Deus faz para que os homens temam. Agora essa palavra temam aqui na sua Bíblia pode estar assim, reverencie. O temam quer dizer reverencie diante dele. Amém ou não amém? E o que é reverência? O que é reverência, irmãos? Projeta para mim, eu quero falar sobre isso. Vou sair um pouquinho fora, vou abrir uma pausa aqui para nós falar sobre isso aqui. Eclesiastes capítulo 5, verso 1 e 2. Projeta lá. Eclesiastes 5, 1 e 2. Abre na sua Bíblia, irmãos. O que é reverência? Que tipo de temer? Temer, na Bíblia, quer dizer reverenciar. Quando você vem no culto e fica no celular, você não está temendo a Deus. Você não está reverenciando a Deus. Olha para o teu irmão, se ele está no celular, e fala assim, desliga o celular, irmão. Eu quero compartilhar isso com você. Se você é aquele crente que vem na igreja, mas fica conversando com o vizinho, fica batendo papo, irmão, deixa eu bater papo outro dia, mais tarde, pela internet, liga para a pessoa, conversa, mas a igreja é reverência. Há uma reverência. Olha o que Deus diz. Já encontrou? Amém? Tem como projetar aí para mim? Glória a Deus. Não estava aqui no programa, mas vamos lá. Vamos ver se projeta aqui para nós. Amém ou não amém, irmãos? Oh, glória. Diga glória a Deus aí, irmão. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem o mal. Agora continua, verso 2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim seja poucas as tuas palavras. Amém ou não amém? Então, temer a Deus é você estar atento ao Senhor. É você estar ouvindo a palavra e pedindo, Espírito Santo, revela isso dentro de mim.
Você tem que estar ali, ó, focado. É temer a Deus. Mas se você vem num culto e você não pede essa revelação, você fica conversando, preocupado, mexendo no celular, mexendo no Facebook, mexendo no, vendo comentário, respondendo ali mensagem. Irmão, guarda o teu pé. Guarda o teu pé. Deus está no céu, Deus está na terra, nós estamos no mundo aqui. E Deus está aqui, amém? Sim ou não? Mateus 18, 20, onde 2 ou mais estiver reunido no meu nome, ali eu estou. Então, que reverência que você, muitas vezes, tem dentro de uma igreja. Então, o lugar da igreja, entrou na igreja, irmão, reverencie. Fecha a sua boca, se concentra, adora a Ele, em espírito e em verdade. Adore de dentro para fora, louve ao Senhor. Sabe, quando você sair daqui, você vai sair lá fora, você pode falar, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser, irmão, mas aqui dentro, o Espírito Santo de Deus está aqui, amém ou amém? E entenda, toda vez que a palavra for lida, começo de culto, reverência, em pé, sempre em pé, nunca sentado. Esses dias eu estava estudando, eu vi esse texto, eu tentei procurar hoje esse texto e não consegui encontrar, mas eu vou encontrar para falar para os irmãos. A Bíblia tem, eu não consegui encontrar, faltou tempo para mim hoje, está muito corrido por causa do encontro de casais, e Deus me deu a palavra hoje de manhã, então assim, não deu tempo de achar, mas eu quero achar o texto que fala, que nós devemos estar em pé para ouvir a palavra de Deus, como reverência, e nunca sentado. Mas eu já ouvi alguns pastores e me ensinaram também que pode ser sentado. Mas a palavra de Deus diz que não, tem que ser em pé, e daí? Aí eu vou pela palavra, diga glória a Deus, amém, irmãos? Então é assim que funciona. Nós temos que reverenciar. Por quê? Porque tudo que está aqui na terra também está no céu. Nós estamos com um mundo terrestre, mas também estamos no mundo espiritual, diga amém ou não amém? Você é espiritual ou você é carnal? Semana passada eu falei sobre isso aí. Você é um ser espiritual ou você é um espírito carnal? Se você é uma pessoa carnal, uma alma vivente, você é daqui mesmo, então está tudo certo. Agora, se você é um filho espiritual, você só está usando essa matéria aqui por um tempo. Amém ou não amém? Ensinei isso na maturidade. Então, é por um tempo, é por um período que você está aqui usando essa matéria, esse corpo. Mas dentro de você existe um espírito que vai voltar para a casa do Pai, da onde você saiu, da onde nós saímos, nós vamos voltar. Então Deus te deu esse corpinho, né, que você tem, para se materializar, para cumprir um propósito aqui, para se mover sobre essa terra, não para viver as suas emoções, as suas sensações, os seus desejos da carne aqui na terra. Você não veio aqui para viver isso, as suas vontades, a sua mente, as suas vontades, as coisas que estão na sua mente, as coisas que estão na sua vontade e as coisas que estão nas tuas emoções. Você veio aqui para cumprir um propósito de Deus nessa terra, amém ou não amém? Eu tenho explicado isso muito, há muitos dias já viemos falando sobre isso, então aqui nós estamos tentando reforçar aqui esta palavra. Vamos lá. Projeta aí. Essa imagem aqui é muito interessante. Está muito lento o nosso computador, hein? Vamos lá. Mundo espiritual. Olha lá, habitat dos anjos. Mundo, aqui ó, toda a verdade ela é paralela, aqui no meio. Apaga a luz para nós lá. Quem está vendo aqui, irmão? Estão vendo bem? Não está vendo bem? Então vamos lá, agora deu? Mundo espiritual, habitat dos anjos.
Toda a verdade, Deus aqui, toda a verdade, o mundo paralelo, aquilo que nos divide, o céu e a terra, o meio, né, que chama o quê? O mundo paralelo, que nos separa. O mundo terrestre, aonde nós, o habitat dos homens, onde nós vivemos aqui. Mas há o mundo espiritual igual. E tudo que tem aqui, também tem lá. Posso ouvir um glória a Deus? Projeta aí para mim, vai lá. Olha lá, Colossenses 1,16. Vai acompanhando aí, irmãos. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações. Não, pode deixar apagado. Obrigado, Fábio. Sejam dominações. O que é dominações? Ordem e hierarquia dos anjos. Isso são dominações. Sejam principados e sejam potestades. São seres espiritual do mal. Coloquei aqui para a gente estar falando o significado de cada coisa, de cada potestade, principado, para você entender. São anjos caídos. Anjos caídos. São demônios. São verdugos. São espíritos maus que estão agindo nas regiões celestes. Então esses aqui são os principados e as potestades que operam neste mundo caído, né? Nessa terra, pelo pecado. Tudo foi criado, olha só, tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém ou amém? 17, diz assim: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, continuam a existir. Subsiste quer dizer, continuam a existir por Ele. Efésios capítulo 6, verso 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades. Quem que são? Os demônios. A nossa luta é contra os demônios, é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Vamos lá, projeto. Olha aqui para vocês entenderem esse gráfico. Mundo espiritual e o mundo terrestre. Tudo que há no mundo espiritual, há no mundo terrestre. Tudo que há no mundo terrestre, há no mundo espiritual, da mesma forma. É assim, é dessa forma que atua, é dessa forma que está. As coisas que vão acontecer, já está lá. Lá é o mundo real. Tudo que vai acontecer já está nele. Diga, está nele. Porque ele é perfeito. Amém ou amém? Então, há 20 anos atrás não existia celular, mas já estava nele. Diga, estava nele. Tudo estava nele. Não existia há 30 anos atrás, vamos dizer assim, redes sociais, computadores, nada disso. Era máquina de bater ali, datilografar, era uma coisa tudo arcaica mesmo, tudo era em livros, papéis e papéis e papéis. E hoje, tudo por via e-mail, tudo por sistemas, tudo por computadores, não é? Você conversa daqui no Japão, do outro lado do mundo ao mesmo tempo. Por quê? Tudo isso estava nele, está nele, sempre está nele. É para ele e por ele todas as coisas. Agora entenda, o tempo dele é o tempo diferente do nosso. Lá, tudo já é perfeito, já existe. Para nós estamos em processo de evolução. Agora detalhe, se você, pode acender as luzes agora, se você não evolui, você fica para trás. Se você é aquela pessoa que não busca se aperfeiçoar, se você é aquela pessoa que não estuda, não renova sua mente, não lê a palavra de Deus, não busca a revelação da palavra de Deus, não se aperfeiçoa com estudo, com capacitação, se você é esse tipo de pessoa, se você parou no tempo, muitas pessoas vão tomar o seu lugar, aquilo que era ter devido.
aquilo que foi separado para você. Quem está aí? Amém ou amém? As pessoas vão tomar o seu lugar, porque o mundo está em evolução, a nossa mente está em evolução, nós estamos em crescimento, a nossa mente tem muitas informações diárias, milhares de informações diárias você recebe na sua mente, mas 90% ou mais dessas informações são lixo. São lixos que estão sendo colocados na sua mente pela internet, pelas redes sociais, por tudo, TV, tudo que você vê e assiste. Agora, quanto tempo de qualidade você tem para estudar, para ler uma palavra de Deus, para buscar uma revelação, para fazer a vontade de Deus, para que você venha aprender e buscar aquilo que é devido para cumprir o propósito de Deus? Quanto tempo você tem separado para fazer isso? Para se aperfeiçoar, para se diferenciar, para estar no centro da vontade de Deus. Pastor, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso, porque o meu tempo está apertado. Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para aquilo outro. Então entenda. Deus te chamou e te ungiu para pregar o Evangelho, para libertar os cativos, para cumprir o propósito dele. Mas se você não quer, Deus vai levantar outro. Diga misericórdia, irmãos. Diga misericórdia, irmão. Você tem que dizer misericórdia. Quem entendeu essa palavra? Ela tem que entrar dentro de você como uma espada. Tudo bem, pastor. Deus pode levantar outro. Não tem problema. Se você for percorrer a palavra de Deus, vários personagens bíblicos não quiseram fazer a vontade de Deus. Negaram fazer a vontade de Deus. Não quiseram ouvir a voz de Deus. E sofreram consequências por causa disso. Porque Deus castigou? Não, porque ele se castigou. Quem está aí? Então, não atrase o propósito kairós de Deus. É isso que eu tenho que falar de você. Amém, irmãos? Deixa que Deus cumpra o tempo dele na sua vida. E o tempo dele é hoje. Diga glória a Deus, irmãos. O tempo dele é hoje. Começa hoje nessa palavra que eu estou te dando. Começa hoje na revelação dessa palavra. Deixa para o ano que vem. Deixa para o meio do ano. Deixa para depois. Deixa que depois nós vamos ver isso. Tudo isso, irmãos, vai realmente mudar tudo a história. Vai mudar. Deus mandou Moisés ir para uma terra, prometeu uma terra para Moisés, para Abraão. Deus mandou Abraão ir para uma terra, sai da tua parentela, a tua casa, a tua parentela, e para a terra que eu te mostrarei. Amém, amém? Amém, amém? E ele foi naquela terra, foi lá, chegou lá na terra, tinha morte na terra, não tinha nada na terra. Mas ele estava dentro do propósito de Deus, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Deus não mandou? Era a ordem de Deus, Deus não é perfeito? Não é o tempo kairos? Deus mandou ele lá, e ele foi. Chegou lá, ele viu que não tinha nada, que tinha morte, que tinha seca, que não tinha nada naquela terra. Aí ele resolveu ir para o Egito. Deus mandou ele descer para o Egito? Mas ele foi. Ele seguiu as suas emoções, seguiu a sua carne. Ele decidiu ir para o Egito. Quantos de nós, irmãos, Deus mandou você fazer algo? Deus mandou você fazer algo, você não fez ainda. E você está decidindo ir para o Egito. Você não entendeu ainda?
Quantos de nós, Deus mandou você ir para uma terra, ide para uma terra, ide para um lugar, fazer isso que eu estou te dizendo, e você foi, chegou lá, você fala assim, não, mas é difícil, não, mas é ruim, não, mas eu não quero, eu vou ir para o Egito, e está indo para o Egito. Quem está entendendo aí? Você está andando para o Egito, querido. E no Egito, você vai viver como escravo. Diga, porque você está... Não está amarrado não, irmão. Está amarrado não. É você que está indo. Não adianta você amarrar, é só você fazer. Não é? Eu nem sei quem falou, mas tudo bem. Mas não adianta amarrar, irmão. Você está andando com as suas pernas, você está indo para o Egito, você está indo porque você quer. Porque Deus mandou você fazer, você não está fazendo. Agora você está indo para o Egito, para a vontade tua, as tuas emoções, com a tua mente, com as tuas sensações, com o teu eu, você está indo para lá, como Abraão fez. Eu estou indo. E chegou lá, Faraó gostou de Sara. Opa! Abraão ficou com medo de morrer e falou assim, Sara, fala para ele, que ele é minha irmã, tá? Tá tudo certo. Lá quase que ele perdeu a esposa dele. Na verdade perdeu, né? Porque Faraó tomou ela como esposa. Ela ficou sob a posse de Faraó. Alguns escritores, alguns teólogos falam que Sara teve relação com os Faraó. Alguns defendem isso, outros não, mas, né? A gente não está aqui para resolver isso, mas é importante você entender, não vai para o Egito. Deus te deu uma terra e te disse, vai, caminha por ela, anda por ela, a terra está pronta, diga glória a Deus, amém, irmãos? Efésios capítulo 2, versículo 10, Ele preparou dantes para você, para que você andasse por ela, amém? Está tudo pronto, preparado, o que você está esperando? Você quer ir andar pelas suas emoções, andar pela sua mente, andar por outros caminhos? Deus tem um propósito, Ele preparou, tudo que está aqui na terra está no céu, tudo que vocês têm aqui está lá, tudo, e tudo que você pedir aqui para o Senhor, também se manifestará lá. Mateus capítulo 18, versículo 18, em verdade eu vos digo que tudo que ligados na terra, será ligado no céu, e tudo que desligados na terra, será desligado no céu. Também eu vos digo que 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, e isso lhe será feito pelo meu Pai que está no céu. Amém ou não amém, irmãos? A oração, querido, ela tem um poder que move o mundo espiritual. Uma oração de concordância, uma oração de individual, a oração intercessória. Mas por que ela tem um poder? Nós sabemos que não somos nós que ora, mas é o Senhor que ora através da nossa vida. Amém ou não amém? Quando Deus olha para nós, Ele não está vendo eu, pecador, mas Ele está vendo Cristo em mim. Amém ou não amém? Então eu tenho o poder, por quê? Porque Cristo está em mim, e quando eu oro, as coisas acontecem lá em cima. Porque é Jesus orando através da minha vida. Eu não posso mais deixar. Quem tá recebendo essa palavra como revelação, irmãos? Então, quando eu quero alguma coisa, quando eu busco, irmãos, ore, entenda, você tem que buscar, você tem que orar. E não é você que ora, você é carnal, mas é o Senhor que ora através da sua vida. Entenda, dobre o seu joelho, ore em pé, eu não sei como você vai orar, mas quando você orar, peça de coração, peça crendo, porque recebereis, a palavra diz, amém ou não amém? E é importante você entender isso, é importante isso entrar dentro de você, haver mudança na sua vida, porque se você não orar com o Espírito, com verdade, com fé, nada vai acontecer na sua vida. Por que não acontece? Porque a sua oração, ela é uma oração carnal, não passa um palmo da sua cabeça. Quem já orou dormindo aqui? Eu. Às vezes de madrugada a pastora me acorda, estou dormindo no terceiro sono. Amor, 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 ora para mim, não sei o que lá. Eu, sei lá, se becar, sei lá, bactéria. Às vezes eu estou falando, sorta o inimigo. Não, amor, não é assim que ora.
Ela está prestando atenção na minha oração. Aí eu já estou falando coisa que eu não estou. Porque eu estava dormindo. Eu não estava preparado para orar. Então, quando você vai orar, você tem que levantar, você tem que dizer, levanta, lava o seu rosto e tal, você vai, se prepara e ora. Mas às vezes a gente está ali, né? Aí eu vou levantar, aí começa a dormir, rala, meu Deus e tal. E já está sortando o inimigo, já está prendendo você, já está colocando nas cadeias e tal. Irmão, que oração é essa? O que isso vai mudar a sua vida? Não vai mudar nada na sua vida, querido. A oração, ela tem que ter poder. A oração, ela tem que ser uma oração intercessória. A oração tem que ser com coragem. A oração tem que ser com fé. Ela tem que ser uma oração poderosa, consciente, uma oração do Espírito. Lava o seu rosto, levanta, anda, sacode, acorda aí você fica bem. Agora, se você está mais dormindo para lá de Bagdá, irmão, como que você vai orar? O espírito está pronto, mas a carne é? Meu Deus. O espírito está pronto, mas a carne é? A carne é fraca. Nós estamos com sono, estamos cansados, exaustos. As nossas emoções, os nossos desejos. Às vezes você está vendo tudo caindo, a família se destruindo, as coisas não estão acontecendo do jeito que teria e tal. Aí você fala assim, parece que tem um negócio apertando a minha garganta, eu não consigo orar. É a sua alma te prendendo, é o seu eu te prendendo, a sua garganta te prendendo. E é isso mesmo, o inimigo te prende por causa das emoções. Quem já passou por isso e não consegue orar? Levanta a mão se você já passou. Já passou, não é que você passa. Já passou. Não consigo orar, pastor. Mas por quê? Porque a sua alma, as suas emoções estão dominadas ali. Estão dominadas naquele momento. Você não consegue falar, você não consegue orar. E aí você tem que fazer o quê? Levantar, dar um pulo, lavar o rosto e tal, e falar e sapatear. Chega, estou aqui, começa você a falar. Espírito Santo, vamos lá, vem Espírito Santo, vem, põe um louvor, sei lá, irmão, faz alguma coisa. Vem o Espírito Santo, dá uma chapada, aí você vai ver o que acontece. As coisas começam a acontecer. Daqui a pouco você está orando no Espírito. Deus orando através da sua vida. A sua oração não pode ser carnal, irmãos. Senão vai ser só uma oração do nível da mente. Quem está aí? Talvez você ora bonito. Uma oração decorada, uma coisa copiada pela internet. Tem muita gente que copia. Achei bonito para fulano falar, e ali, copiado pela internet, aí você começa a orar daquele jeito, para as pessoas verem. Não é assim, irmãos. O Senhor quer ouvir a oração de dentro do seu coração. O Senhor quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você rasgar o seu coração e falar quem você é de verdade. As suas falhas, os seus defeitos, as suas limitações. Aquilo que você não consegue, você fala, Senhor, eu não consigo, eu não dou conta. Ele fala, deixa para mim. Eu dou conta disso aí, porque eu venci o mundo. Amém ou não amém? Ele venceu ou não venceu? Ele fala, deixa para mim porque eu venci. Eu estou pronto. Você ainda está fraco, mas eu vou te fortalecer. É eu que vou te levantar. Então deixa para mim, eu sou. É eu que te levanto, é eu que te faço, é eu que falo através da sua vida, é eu que vou mover. Amém ou não amém, irmãos? Tudo o que está no mundo invisível está também aqui. Amém? Vamos ver lá, Romanos 4,17. No mundo terreno, né, irmãos? Romanos 4,17 diz assim: Deus, que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem. O que nós estamos falando? O que está dizendo esse texto? Que nós podemos chamar as coisas que ainda não existem aqui na terra para nós
que está no mundo espiritual. Nós podemos orar, crendo, buscando, não pela nossa mente, irmãos, mas pelo Espírito de Deus, crendo que existe, chamando a existência, para que isso entre e venha se materializar aqui na terra, para que as coisas aconteçam aqui na terra no tempo de Deus. Amém ou não amém? O pastor está preocupado, ela nem vai dormir hoje por causa que eu falei da profecia aqui, do filho. Ela está olhando para mim assustada. Mas não é profecia, mas uma profeta falou para ela que ela vai ter mais um filho. Olha o povo aí, amém, está vendo, amor? Vamos lá, João capítulo 5, versículo 14, olha o que diz o Senhor, João 5, 14, que esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, preste bem atenção, se fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos as certezas que Ele nos dá atenção, nos fará. O problema é que você pede coisas para Deus que não está no centro da vontade dEle. Quem está pedindo para poder ser um líder de célula aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, João. Amém. Glória a Deus. Aí, ó. Duas pessoas estão pedindo para ser. Isso está na vontade de Deus. Quem está pedindo aqui para ser próspero e abençoado? Ué, ninguém mais? Isso está no centro da vontade de Deus. Aí, ó. Que Deus quer te prosperar, Ele quer te abençoar, mas estava com medo de eu falar que não, né? Não, né? Ninguém quis, está vendo? Por que você não recebeu? Só recebeu que levantou a mão. Amém ou amém? Vocês entenderam agora? Quem quer hoje receber uma fazenda? Não está na vontade de Deus. Não. Por quê? Porque você vai ter que tirar todo o seu tempo para poder cuidar do boi, da vaca, do cavalo, não sei o quê, e você não vai ter tempo para ele. Pegou agora? Não está na vontade de Deus isso. Entenda uma coisa, o que está na vontade de Deus? Tudo aquilo que tira o teu tempo de Deus, tudo que tira o teu tempo para Deus, não está na vontade de Deus. Quem está aí? Se o teu trabalho está tirando o tempo seu de Deus, o teu trabalho não é de Deus. Não está no centro da vontade de Deus. Você não tem tempo para você orar com a sua família, jantar com a sua família, comer com a sua família. Esse trabalho é de Deus? Pastor, mas é temporário. Tudo bem. Mas ore para que Deus venha mudar isso. Que não permaneça isso por muito tempo. Amém ou não amém? É temporário. Há um tempo para todas as coisas, amém ou não amém? Eu comecei falando sobre isso. Então, mas não permaneça, não fique pendurando por muito tempo essa situação. Há um tempo determinado debaixo do céu. Então, entenda que o propósito de Deus, ele tem que se cumprir. Então, você tem que estar sempre ligado no propósito, no tempo cronos, para que se cumpra. Porque Deus já escolheu, já preparou tudo para você, antes da fundação do mundo, para que você andasse por esse caminho. Efésios capítulo 2, versículo 10. Nós estamos falando muito sobre isso, para que você entenda. Enquanto você não entender, enquanto você não começar a andar, não é? De acordo com a vontade de Deus, você está só adiando, indo para o Egito. Está indo para o Egito. Irmão, você não tem que ir para o Egito, você tem que ficar na terra prometida que Deus prometeu para você. Amém ou não amém? Porque é nessa terra que Deus vai te prosperar. É no centro da vontade dEle que Deus vai abrir as portas para você. Você não tem que olhar para as coisas lá fora, que são uma terra muito linda, maravilhosa. Como Ló e como Abraão. Abraão levou Ló para separar. Ló queria separar os pastores, as terras, e Abraão levou em cima do monte e falou: escolhe o lugar para você. Que lugar que você escolhe, Ló? Ló já olhou para as campinas, tudo verdejante, cheio de água, e falou: eu vou ficar com esse lado aqui, ó. É assim que as pessoas estão indo, irmãos,
Estão dando risada, né, irmãos? Estou vendo que as campinas estão muito verdes, verdejantes, as águas abundantes, e é aqui mesmo que eu estou indo. Visual. Pessoas que vão pela visão, porque estão vendo. Abraão olhou para cá, só tinha deserto, só seca, e ele foi para onde? Para onde Deus mandou. Ló foi montando as suas tendas de tempo em tempo, de caminho em caminho, acabou na onde? Sodoma e Gomorra. Lá ele pereceu, lá ele sofreu, lá destruiu tudo que havia Deus dado para ele. Ló era um homem de Deus, sim ou não? Era ou não era? A Bíblia diz que era. Detalhe, próspero, mas ele decidiu ir para um lugar errado. Ele decidiu ir para onde não era a vontade de Deus, mas ele decidiu ir porque ele foi pelas suas emoções, ele foi pelo seu coração. Entenda, Deus não chamou você aqui e não trouxe você nessa terra para que você vivesse de qualquer maneira, para que você não cumprisse o propósito dele aqui. Nós moramos num plano terrestre, mas existe o espiritual. Existe o espiritual, um plano perfeito, aonde nós vamos voltar um dia para a casa do Pai. Talvez hoje ainda, talvez amanhã, semana que vem, o Senhor nos chama, e daí? O que nós cumprimos de propósito? Não cumprimos nada. Quem está aí, irmãos? Vamos lá. Para vocês entenderem aqui, já estamos... Vai lá, projeta aí, está demorando. Aí, ali mesmo. Então aqui, irmãos, nós estamos vendo aqui complicado, né? Demorando demais. Corpo espiritual, a alma e o corpo natural. Amém? Só quero mostrar esse gráfico aqui para os irmãos aqui, essa ilustração, para vocês entenderem de que forma que é. Olha lá, o corpo espiritual, mundo invisível, a alma, o corpo natural, mundo visível. Nós não somos daqui, irmãos, nós somos espirituais, diga glória a Deus. Você está nesse plano aqui por um tempo, um corpo natural por um tempo. Você tem que entrar isso no seu coração. Entra no seu coração, peça que Deus revele isso a você. É um tempo só. Você tem que estar no propósito de Deus, você tem que entender isso. Vamos lá, prossegue aí. Olha o que diz, 1 Coríntios 15, 40. Agora você vai entender isso daqui, ó. Quero que preste atenção nisso. Também há corpos celestiais, preste atenção que você vai entender. Também há corpos celestiais, espirituais, que nós vimos ali. E corpos terrestres, e sem dúvida, há uma glória dos celestiais, ou seja, eles vivem num plano diferente, uma glória, um poder, uma unção, uma vida diferente, né? E também uma outra terrestre. Ah, pastor, aqui na terra nós temos que viver aqui sofrendo, né? Não, irmão. Você só vai sofrer se você quiser. É só se você quiser. Se você entender que você não é terreno, que você é um espiritual, você só está aqui nesse plano para cumprir um propósito, que teu corpo está aqui provisoriamente, que você está dentro do propósito, tudo muda em volta de você. Tudo vai mudar, as coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar a ir. Você vai começar a ver as coisas do lado espiritual. Você vai começar a ver tudo espiritualmente. As coisas que estão acontecendo em volta, tudo espiritual. Você não vai ver mais pelo lado natural das coisas. As coisas começam a ser tudo espiritual para você. Observe o que diz aqui em 1 Coríntios 15, 44. Um pouquinho para frente. Semeia esse corpo natural. Ressuscita o corpo espiritual. Amém ou não amém? Nós viemos como uma semente dentro do
o óvulo da mãe, uma semente. Amém ou não amém? Corpo natural, gera no ventre da mãe e tudo, e você vem, nasce com um corpo natural. Mas somos gerados, escolhidos, nós somos predestinados, chamados, justificados, né? E glorificados, né? Recebemos e nos glorificou, diz a palavra lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. E nos glorificou. Para quê? Para ser um ser espiritual. Amém ou não amém? Mas viemos como uma semente. Olha só. Como para ter um corpo espiritual. Já vimos que pela palavra de Deus, o homem possui 3 partes. Espírito, alma e corpo. A primeira parte é espírito, né? É a parte mais importante, pela qual temos a comunhão e a consciência de Deus. A alma. A segunda parte é a alma, é o eu, é o centro da personalidade, que nos permite ter o contato da consciência de nós mesmos. O terceiro é a terceira parte é o corpo, não é? É a parte material, essa parte material sua aí, o teu corpo, aonde estão os nossos sentidos físicos. Sua função básica é manter contato com este mundo material, através dos 5 sentidos. E por isso que nós somos mais carnais do que espirituais. Porque nós valorizamos mais os 5 sentidos, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, do que o espírito. E nós temos que mudar isso, igreja. Nós precisamos deixar de ser carnal. Só que para você deixar de ser carnal, você tem que entender que há um plano espiritual. Se você for perguntar para alguém que não conhece a palavra, até mesmo para um crente de alguma denominação, alguma igreja, você vai falar para ele, existe um mundo paralelo, existe um outro mundo, ele vai falar, hã? É ou não é? O quê? Tem muito crente que tem medo de morrer, irmãos. Eu nem vou falar de católico, mas vou falar assim de crente. Morre de medo de morrer. Por quê? Porque ele sabe que se ele morrer, ele não sabe para onde vai. Quem está entendendo agora? Você está aprendendo hoje aqui, com essa ilustração, que se você morrer, você sabe para onde você está indo. Você sabe o que você quer, você sabe como que você vai chegar lá, você sabe se vai chegar de mão vazia, ou você vai chegar com as mãos cheias. Você sabe, você tem consciência disso, você não pode falar, mas Deus não falou comigo, mas Deus não me revelou, mas Deus não falou isso. Você não vai poder falar, porque tudo já foi falado, tudo já foi ministrado, tudo já está na sua consciência. Amém ou não amém? Está na sua consciência, tudo, porque tudo que eu estou falando está sendo gravado na sua consciência. Está sendo gravado, não adianta você falar assim, mas eu não estou ouvindo, está sendo gravado aí, irmão. Agora, se você não recebe, se você não busca, não tem isso como revelação, porque você fala assim, mas eu não quero agora, você está caminhando para o Egito. Você está caminhando fora do propósito de Deus. Você está caminhando de uma forma errada. E não é isso que Deus quer. Irmãos, há um tempo para todas as coisas, mas não prolongue. Se você está parado já há muito tempo, decida hoje mudar o curso dessa rota. Começa a andar no centro da vontade de Deus. Para de andar em caminhos errados. Para de colocar o serviço, para de colocar as coisas que não são de Deus. Esse serviço, as coisas que você tem, é para o seu sustento. A palavra diz, se ouvires e creres, comerás o melhor dessa terra. Mas é para ouvir e crer no Senhor. Amém ou não amém? Você acha que o seu serviço, Deus não tem possibilidade de te dar um serviço melhor que você tem? Você acha que Deus, Ele é como você, ou como seu pai, que, como diz o texto, qual pai, não é? Que vendo seu filho pedir um pão, dar uma pedra, você faz isso com seu filho? Você faz isso com seu filho? Sim ou não, irmãos? Ou se ele pede para você um peixe, você pega e dá um escorpião para ele, você faz isso com ele?
Não. E ele diz assim o texto: se vocês sendo mal, por que mal? Porque em vocês habita o pecado, em nós habita o pecado, amém ou amém? A nossa alma é pecaminosa. Vós sendo mal, sabeis dar boa coisa. Imagina eu que sou o teu pai e não tenho alma. Quem está aí? Deus não tem alma, irmãos. Deus é perfeito, Ele é espírito perfeito. Ele não tem esse sentimento. Deus não tem esse sentimento de alma. Ele é perfeito. A palavra dele é uma só: que haja luz, há luz. Se Deus falou, eu vou fazer, é porque já é real no mundo espiritual. Quem está aí? Que seja feito, já é real. Se alguém te entregou uma profecia, e essa profecia é de Deus, creia nela, porque já é real. Agora, mediante a sua fé, você tem que crer nela. Se vocês querem saber a resposta, vão lá no Toledo, agora sexta-feira, eu vou estar pregando lá, eu vou estar falando sobre isso aí. Amém? Essa revelação aí também, que vai trazer para você no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Então entenda que nós precisamos nos aperfeiçoar, evoluir com esse mundo terrestre. Deus nos colocou num mundo terrestre que está em evolução, em crescimento. Nós, pastora, temos dificuldade muitas vezes de acompanhar nossos filhos, não é? Às vezes nossos filhos falam uma linguagem estranha, daí fala: ei pai, você nem está sabendo desse negócio aí, não sei o quê. Eu falo: então conta para mim, né? Porque ele é rápido demais, é muito rápido a evolução, e nós não conseguimos acompanhar, não estamos conseguindo muito acompanhar. Então o que você tem que fazer? Aperfeiçoar, buscar conhecimento, buscar, né, fazer maturidade do espírito. Estamos aqui, ó, né, Fábio? É bom, né, Fábio? Primeiro dia do Fábio, semana passada, quarta-feira, foi bênção, né, Fábio? O Fábio estalou os olhos desse tamanho assim, ó. Falou: pastor, isso é bom demais, né, pastor? É ou não é? Muita revelação, muito poder de Deus, muita palavra que vai te edificar, que vai mudar a sua vida. Por quê, pastor? Porque você precisa, você deve buscar conhecimento para te aperfeiçoar, querido. Se você não aceita, se você não quer, se você reluta contra buscar isso, você vai ser ultrapassado. Vai ser um crente empurrado como vento, diz a palavra. Como vento. Que o vento leva para onde quer, não é? O vento vem e leva o cisco para lá, é assim, não é? Leva o cisco para cá, e vai, o vento vai e leva. É assim. Como o vento da doutrina. Vem alguém e fala para você: rapaz, lá na igreja tal, não sei o que, está vendo o mover de Deus. Pastor, me abençoa que eu estou indo para tal igreja. Pastor, vai chegar lá, fica um tempo lá: não, me abençoa que eu estou indo para tal igreja. Vento de doutrina. Por quê? Não tem maturidade. Não quer buscar. Quer viver nas emoções, quer viver na sensação da alma, do corpo, de sentir. Quem está entendendo isso, irmãos? Deus te chamou para aperfeiçoar os santos, para viver diante dEle em amor, em poder, em graça, unção. Amém, irmãos? Eu vou acelerar aqui, pode subir o louvor aqui. Todos os dias da nossa vida já estão escritos, né? Já estão escritos para que andássemos por Ele. Andar por Ele, irmãos, andar por este caminho que já foi preparado por Ele, e cumprir o propósito de Deus, é cumprir deixando governar a nossa vida, ouvindo a sua direção no nosso espírito, porque nós somos espirituais e não carnais. Observe aqui, irmãos, que a palavra diz, lá no Salmo 139, eu quero ler esse Salmo, no verso 16 com vocês. Quem pode projetar para mim aí? Salmo 139, verso 16. Diz assim, olha: os teus olhos viram a minha substância,
ainda uniforme, e no teu livro foram escritos todos os dias, sim, vírgula novamente, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Eu quero dizer para você nessa noite, pode tocar, que todos os dias seus já estão escritos no livro. Você não entendeu ainda, irmão, você nem deu glória a Deus, nada. Todos os dias seus já estão escritos, já foram escritos. Tudo está escrito para que você viesse andar por ele. Agora eu quero chamar a sua atenção. Você acha que Deus escreveu assim para você? Eu quero que você vai sofrer um acidente, você vai ter uma doença, você vai perder, você vai se separar, você vai passar necessidade. Foi isso que ele escreveu no livro? Sim ou não? Foi isso que ele escreveu no livro? Sim ou não? Então o que ele escreveu no livro? Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e cuidar de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, todas as bênçãos correrão e te alcançarão. Pode ouvir um glória a Deus? Isso está escrito no livro. Está escrito no livro que ele escreveu lá que você seria abençoado, próspero, um casamento perfeito, filhos abençoados ao redor da mesa, marido, esposa maravilhosos. Está escrito que você seria feliz, que você seria um ganhador de alma, que você seria fiel ao Senhor, que nada ia impedir o mover de Deus na sua vida, que você seria um homem ou mulher espiritual, que você seria cheio do Espírito Santo, que você não ia impedir o propósito de Deus na tua vida, que você deixaria Deus fazer a obra na sua vida, e que não teria nada que impedir você ser você é um homem santo, você é uma mulher santa, você é cheio do Espírito Santo. Você foi criado, foi chamado, você foi escolhido para cumprir um propósito. Você foi escolhido, escolhida para fazer a vontade de Deus. Entenda isso. O Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu antes da fundação do mundo. Escreveu no livro todos os teus dias. Escreveu. Mas você, por muitas vezes, tem andado por caminhos que não está escrito, e por isso que você está sofrendo, e por isso que as coisas não estão saindo de acordo com o que Deus quer. E o que Deus está fazendo com você hoje? Eu quero que isso entre no seu coração. Se você não escutou nada do que eu falei até agora, mas entra isso no seu coração. Se você está vivendo tudo isso, já viveu tudo isso, andando no caminho errado, fazendo as coisas erradas, fora do propósito de Deus, tudo porque você quer, pelas suas emoções, pela sua mente, pela sua vontade. Eu quero dizer para você, Deus está permitindo você passar por esse tempo, está permitindo você passar por esse tempo de luta, para te colocar novamente no centro da vontade dEle. Porque o dia que você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai fazer, vai te entregar a você, vai te entregar os teus sonhos, vai te entregar os teus desejos, vai te entregar as promessas que foram ditas para você, as promessas que estão no livro escrito, Marcão. Está escrito, Marcão, está escrito no livro, está escrito no livro. Todos os teus dias estão escritos nessa terra. E a palavra diz, tudo está preparado para que você ande por ela, viva por ela, respire ela, coma ela, ande, faça a vontade de Deus. Não deixe mais, não perca mais tempo, Fábio, não perca mais tempo a sua casa. Apóstolo Paulo, ele estava pregando o Evangelho
e foi repreendido, foi preso, porque ele expulsou o demônio de uma menina que adivinhava. Ele expulsou o demônio e aquela menina tinha dono, e os donos o repreenderam e jogaram ele na cadeia. Mas quando você está no centro do propósito de Deus, Deus permite você ir até preso. Sabe por quê? Porque lá na cadeia tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Porque lá na cadeia tem pessoas que precisam alcançar Jesus. Tem pessoas que na cadeia precisam aceitar Jesus. E Deus vai usar você, vai usar eu, vai usar Paulo, como usou Paulo, vai usar quem for para ir até lá, para pregar o Evangelho, para falar de Deus. Então não perca tempo. Pega a sua família e traz. Você que está aí parado, pega a sua família e traz na presença de Deus. Para de enrolar, para de andar em caminho para o Egito. Começa a andar no centro da vontade de Deus. Começa a fazer a vontade de Deus. Para com a carnalidade. E entenda, a carnalidade só está te levando você para o Egito. Mas quando você andar na presença, no Espírito Santo, você vai olhar assim aquele deserto. Muitas pessoas vão olhar o deserto, mas você vai ver Campinas. As pessoas vão falar, nossa, mas ele está indo para o deserto. Mas os teus olhos vão ver Campinas, vão ver as ovelhas, vão ver o gado. Os teus olhos vão ver riachos e rios. Mas são os olhos espirituais. É lá que vai brotar. É lá naquele deserto que vai brotar. Porque quem não é espiritual, ele só vê deserto. Mas aquele que é espiritual, aquele que é carnal, ele vai olhar e ele só vai procurar as coisas verdes que os olhos alcançam. Mas quem é espiritual, querido, ele vai olhar para o deserto, ele vai ver o paraíso. Ele fala, nossa, que terra fértil, que terra que o Senhor me deu fértil, Senhor. Foi como Abraão, lá na terra onde ele pisou as plantas dos pés. Aí Deus prometeu para ele e para a sua geração, essa terra vai manar leite e mel. Vou te dar essa terra por herança, pelas suas gerações, foi promessa. E Deus cumpriu o propósito. Amém ou amém? Deus te deu a cidade de Cascavel para você prosperar. Então nunca mais fale que Cascavel não é uma terra boa, que você não tem prosperado nessa terra. Mas declare, essa terra mana leite e mel. É dessa terra que o Senhor vai me enriquecer a cada dia. Começa a profetizar sem você ver. Profetiza sem você ver. Talvez você não está vendo ainda. Você só vendo só deserto. Mas se você começar a firmar os olhos e começar a olhar bem mesmo para o lado espiritual e começar a buscar o espiritual, você vai começar a ver Campinas. Você vai começar a ver abundância, pastor. Vai ser grande. A bênção é muito grande. Amém? Muito grande. Eu profetizo isso em nome de Jesus, sobre o ministério, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Eu profetizo sobre a sua casa, filho. Eu profetizo sobre o seu celeiro, sobre o chamado que você tem com Deus. E só quem tem fé dá um glória a Deus aí, irmão. Só quem recebe demais, sabe? Talvez você está acostumado, sabe por quê? Porque quem tem ferida, a minha mãe, ela tinha uma ferida na perna assim, sabe? A perna dela já tinha dado quase trombose, ela faleceu há 2 anos, mas não foi da perna não, foi de infarto. Dava para ver o osso da perna dela assim, o buraco. E aquilo doía dia, noite, mas chegou um tempo que não doía mais tanto. Sabe por quê? Porque ela acostumou com a ferida. Grenguenou, ela estava quase perdendo aquela perna. Aí eu fui, peguei ela, levei para Campo Mourão na época e a gente cuidou dela e sarou aquela perna dela. Curou a perna dela, graças a Deus. Foi uma obra de Deus muito grande. Mas ela, contando assim, que ela falou assim, eu não dormia, era dia e noite aquilo latejando e doendo, mas chegou um tempo que não doía mais tanto, sabe por quê? Porque você acostuma com a ferida que você tem. Eu quero profetizar
sobre a sua vida, que essa ferida vai sarar hoje. Essa ferida vai fechar hoje. Você não vai sentir mais dor, porque Deus está sarando você. Se você ainda está nessa mornidão, se você ainda não entendeu que o Espírito Santo te chamou por um propósito, entenda. Não fica lambendo essa ferida não, irmão. Não lembra essa ferida não, irmã. Deixa o passado no passado e volta para Cristo agora. Volta para Cristo, começa a fazer, começa a ouvir a voz de Deus e fala: o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? E o Senhor vai te dar para você uma perna nova, pés fortes, firmes para você pregar o Evangelho, uma espada no teu punho para pregar a palavra, um capacete na sua cabeça para que você venha proteger dos dardos inflamados do maligno, um escudo da fé para você se proteger, para você ter firmeza, para você guerrear. Não olhe mais, irmão, para a sua ferida, para as suas dores. Você não é daqui. Diga glória a Deus. Você é lá do Pai, lá de cima. Amém? E a palavra do Senhor diz, semana passada que eu preguei: pois se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu profetizo sobre a sua vida que você será liberto. A cada semana você vai ser mais santo. Semana que vem você vai voltar para a igreja e você vai ser mais santo ainda. Na outra semana você vai ser mais santo ainda. E você vai receber mais revelação e mais revelação, até você chegar à estatura de um varão perfeito, de uma mulher perfeita, cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A sua casa é do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Levanta da sua cadeira aí, glorifica o Senhor. Vamos adorar o Senhor, Espírito e verdade. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Oh, abraça o seu irmão, passa a mão no ombro do seu irmão assim, ó. Porque dele, Por meio dele, para ele, são todas as coisas. Cumprimenta aí os 2, 3 em volta de você. Cumprimenta umas 4 pessoas, abraça aí, irmão. porque dele, por meio dele, Abraça os seus irmãos. Cumprimenta o seu irmão do seu lado, lá de trás. Oh, sai do teu lugar, querido. Sai do teu lugar. Aleluia. não nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Não nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus.